ao vivo para o Brasil, para o mundo, sinceros.com.br, eu quero uma igreja.com. Doutor José Renato Pedrosa, é contigo. Prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer a Deus o privilégio de estar aqui reunido com os irmãos e poder mostrar mais um pouco das verdades que são omitidas, né, nos restaurantes espirituais. As pessoas estão morrendo de fome, estão sedentas, estão com sede da verdade e ninguém tem coragem de contar, irmãos. E é um sistema que é religioso, feito pelos banqueiros para arrecadar mais dinheiro para os banqueiros. E eu vou mostrar para vocês quem foi que matou Jesus. Eu tenho um estudo que eu já faço há muitos anos, mas ele ainda continua atual. E eu queria entrevistar hoje a pessoa que traduziu este livro aqui, que está aqui conosco, está aqui, ó, esse livro, direto do original. Eu tinha só uma parte dele, Dissipando as Trevas, História da Origem da Maçonaria. Este livro é fantástico. Eu vou, depois que terminar aqui, vou ver se ainda consigo um tempo para botá-lo à disposição no nosso site, no sinceros.com e no sinceros.net. Eu já estou com um arquivo aqui em PDF, está transformado em PDF, para os irmãos abrirem, copiarem e repassarem, irmão. Repasse esse arquivo todos os dias. E são esses assuntos que a gente tem que estar falando. Vocês veem que tem coisas que eu repito aqui, para ver se não cai no esquecimento. E em breve estarei entrevistando esse irmão, esse pastor, que traduziu isso para a gente, é lá de Santa Catarina. Hoje ele não vai poder estar com a gente, que eu telefonei para ele agora, que ele está lá no interior, onde ele está sem acesso à internet. Mas ele mora em Santa Catarina, e em breve estará. Ele tem nos ajudado, traduzindo muitos artigos para a gente, e temos um grande desafio. Então, isso aqui, ó, são artigos que jamais as editoras evangélicas iriam traduzir, que nenhuma editora aqui no Brasil teria coragem de botar este livro nas suas mãos. Ele tem 68 páginas, está bem diagramado, está muito bacana aqui, para os irmãos lerem. E vocês vão entender porque quem matou Jesus foi as sociedades secretas e que maçonaria é a mesma sociedade secreta que matou Jesus, que matou Pedro, que matou João, Tiago, André, apóstolo Paulo, matou todos eles e que continua perseguindo os cristãos verdadeiros. Então, isso daqui, os irmãos estarão vendo um pouquinho desse estudo que eu vou começar aqui. Antes de entrar diretamente no livro, eu vou compartilhar uma tela aqui com os irmãos de esse assunto que a gente discute bastante. Já está aparecendo aí para os irmãos, né? Quem matou Jesus? Então, vou mudar aqui. Aí mudou aí também, né? Eu já mostrei esse livro aqui, Jesus Cristo Fora da Lei, Procurado Vivo ou Morto. Então, desde o tempo de Jesus, Satanás já sabia que ele teria que ser morto, né? Ele primeiro tentou convencê-lo dele não morrer, dele aceitar aquela tentação no deserto e deixarmos nós sem salvação. Mas Jesus cumpriu direitinho a missão dele. Então, esse livro mostra que Jesus era um fora da lei. Esse Jesus the Outlaw, Wanted, Death or Alive, escrito por Thorne Brun. Ele dizia aqui que Jesus, para os padrões da lei da época, ele era um fora da lei, era um bandido, porque não cumpria a lei. Quer dizer, a lei, aquela lei judaica, aquela lei que oprimia, matava os pobres e a lei injusta, e eles queriam que Jesus participasse daquilo, e Jesus não participou. Então, ele era considerado um fora da lei. Então, por isso, ele era procurado. Vivo ou morto, eles estavam perseguindo Jesus o tempo todo, né? E
porque ele estava muito afastado o Israel que estava afastado do plano original de Deus, né? E hoje em dia nós vemos também os cristãos como nós seríamos considerados fora da lei, porque nós estamos afastados das leis do mundo, mas nós estamos próximos junto com a lei de Deus. Então, por isso, nós somos discriminados e estamos passando pelas mesmas coisas que Jesus passou, para os irmãos entenderem isso. Os conceitos desse livro são excelentes e devem conduzir o leitor a uma caminhada mais profunda com o Salvador, bem como preparar apropriadamente o seu coração, alma e mente para as dificuldades que nos aguardam. É isso que eu falei ontem, tenho falado sempre. Servir a Jesus é o caminho estreito, é o caminho de espinhos, é o caminho de mensageiros de Satanás, é o caminho para quem quer sacrificar sua vida em prol de Jesus. Então, este é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. E eu sempre oro e peço aos irmãos, vocês estejam preparados. É maravilhoso. Eu jamais me arrependeria ou voltaria atrás do trabalho que Deus tem usado para a gente fazer. Vou sempre prosseguindo para frente, para o alvo nosso, que é Jesus Cristo. Então, recuar jamais, irmãos. Deus não agrada daqueles que recuam, não é? Então, eu peço que os irmãos continuem procurando cada dia mais comunhão com o Senhor e não ficar resmungando ou chorando no primeiro probleminha que tem, não. Porque Deus só dá o privilégio de pregar e levar esse evangelho àqueles que são fortes, aqueles que têm compromisso com ele mesmo, aqueles que têm coragem de sofrer por ele. Então, esse é o primeiro desafio nosso, é preparar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para as dificuldades que nos aguardam. Nós não estamos falando aqui, é maravilhoso servir a Jesus, é ótimo, é a melhor coisa que eu procuro fazer todo dia, o dia inteiro, e nunca me arrependi, quero fazer até o último segundo da minha vida. Agora, é lutas, irmãos. São lutas em casa, dentro da sua família, nos seus locais de trabalho, dentro da igreja que você congrega, no meio dos seus amigos, em todos os locais de trabalho que você vai, porque o inimigo ele está ali o tempo todo querendo te tirar, porque o mundo jaz no maligno. Mas se a gente consegue vencer isso, Deus aí te faz grandes revelações. Aí Deus te coloca em locais que você possa receber as revelações dele. E isso eu digo para vocês, não é de teoria não, de realidade que aconteceu na minha vida, não é? Eu passei por todas essas lutas, esses problemas, e vocês verem as revelações que Deus me entregou. Eu, sendo um homem simples, aqui no Brasil nós já conseguimos mudar a história desse país muitas vezes mais, não é? Do que muitas pessoas que estão por aí rodando e não faz nada pelo Evangelho. Eu vou perguntar aos irmãos, o governador romano, era o Pilatos, ele condenou Jesus, lavou as mãos e condenou Jesus. Os soldados romanos prenderam e torturaram Jesus. Os soldados romanos pregaram Jesus na cruz. O soldado romano transfixou Jesus com a lança. E eu pergunto a vocês, quem matou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Pode falar aos irmãos do Hangout, eu quero ver a resposta de cada um. Os judeus. Quem falou agora? Erivaldo, fui eu, Erivaldo. É porque eu estou com a tela aqui na frente e não está me deixando ver. Deixa eu suspender. Eu falei judeu, meu microfone estava desativado. A Edicléia disse que foram os judeus que mataram Jesus. O Erivaldo disse que foi quem? Judeu. Judeus. O Alexandre Costa, tá aí? Não. O Alexandre de Boston, tá aí? O Alexandre. Quem matou Jesus? Foram os judeus ou os romanos? Sionistas. O Nelson Mineiro, meu irmão. Quem matou Jesus? Foram os judeus ou os romanos?
Os religiosos daquela época. Hein? Ó, hoje a Val vai falar, hein? Ó, presta atenção, é raro, hein? Para mim foram os religiosos daquela ocasião. Foram quem, ô Alexandre? Os religiosos daquela ocasião. Mas tinha lá, era judeus ou romanos? Se for para dizer em termos assim, judeus, né? Judeus? Os fariseus e os saduceus especificamente. E a Val, acha quem foi que matou Jesus? Ô Val, é contigo. Quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Deu para ouvir? Eu concordo com a opinião da nossa querida irmã de praia. Sim. Foram os judeus também, né? Isso. O Aker está aí no esquema ou não? Não está fora? Ô, doutor, como eu sou um bom aluno, aprendi com o senhor os judeus. Judeus, né? Pois é, rapaz, mas você vê a história toda mostra que foram os romanos que mataram. Agora, vamos lá na palavra de Deus para saber quem é que matou Jesus, né? Porque a história toda mostra que foram os romanos. Sempre nos ensinaram os romanos mataram Jesus, não é? Eles sempre ensinaram isso. Aí tem uns 20 anos que eu estou contando a verdadeira história, que ninguém contava, irmão. Aí você pega a revista Menorá aqui, ó, Luzes para o Novo Tempo. A Menorá é uma revista judaica e diz na capa da revista: os judeus não mataram Cristo. Vamos discutir mais adiante. Mataram ou não mataram? Foram os judeus ou não? A história diz que foram os romanos, e vocês disseram que são os judeus. Os judeus disseram que não são eles. Como é que fica? Vamos mais adiante. Eu não vou citar isso aqui, eu só estou mostrando para os irmãos. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler isso tudo que vai aqui agora. Ó, é um artigo do pastor David Bay, muito bem escrito, que mostra que as sociedades secretas mataram o Senhor Jesus Cristo. Tem a parte 1 e a parte 2. O David Bay é um americano e aqui no Brasil é traduzido o site dele pelo irmão Jeremias. A Espada, né? Chamada espada.eti. Então, ele fala da Cabala, de toda essa, de Semíramis, todas essas coisas que existiam lá, né, nessa época, tá? Eu não vou entrar em detalhe disso aqui agora, que tinha um sistema de tradição oral e judaica, tinha um sistema público e secreto, o Talmud, ele vai discorrendo sobre tudo isso. Eu vou mostrar aqui esse detalhe aqui que eu ressaltei. Assim, aqui que está dentro desse quadro verde, né? Assim o sacerdócio judaico começou a formular um plano para colocar todo o povo em servidão espiritual e física, quer dizer, servidão e escravidão, criando esse sistema duplo do Talmud público e da Cabala secreta. Então, a Cabala era uma sociedade, então isso foram criado pelo sacerdócio judaico, como o irmão Alexandre falou aqui, os religiosos, realmente foram os religiosos judaicos, que estavam nas sociedades secretas, que criaram isso. Mas a Bíblia fala diretamente sobre isso? Não fala. Ele fala os saduceus, os fariseus, então depois você vai ver que em Apocalipse ele fala, esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. E quando Jesus se refere a ele 2 vezes, Jesus diz a ele, olha, vós tendes por pai a Satanás. Tá? Quando Jesus se refere a eles, olha, vocês são que nem sepulcro caiados. Vocês, por fora, são branquinhos, mas por dentro vocês são podres, vocês cheiram mal. Vocês são que nem sepulcro caiados. Jesus, referindo a esses fariseus, saduceus, e disse para ele, e vós tendes por pai a Satanás. Tá? Ensinos do Talmud público escravizavam o povo com quase 1000 regras para as rotinas da vida. Se nós não conseguimos até hoje cumprir 10 mandamentos, você imagina 1000. Então Deus tinha deixado as 10 leis de Moisés, né, os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus através de Moisés para ensinar o povo a caminhar na direção, no caminho de Deus.
Então vão esses sacerdócios e inventam assim como hoje. Tem a Bíblia aqui para nós seguirmos a Bíblia. Aí vai lá para a Expo Cristã, tem trilhões de livros lá para você ler e seguir. A Bíblia já as pessoas não conseguem ler e acompanhar, mas tem trilhões de livros lá para você seguir. Então, eles criaram o Talmud com 1000 leis. São 365 leis que você pode fazer e tem 600 e tantos que você não pode. Aí uma vez eu estava com um colega, um médico, o pai dele era um rabino em São Paulo, e ele estudava aqui no Rio, eu perguntei a ele, você cumpre? Aí eu cumpro, todo esse Talmud, esse negócio todo. Aí eu cheguei e falei, então senta aí agora, começa a dizer para mim as 365 leis que você pode cumprir, que você tem que fazer. Aí ele falou, mas eu não sei de cor. Eu falei, então diz para mim as outras 600 e tantas que você não pode fazer. Ah, eu também não sei de cor. Eu falei, como é que você vai cumprir a lei? Se você não quer uma carga tão grande, tão absurda, que as pessoas não cumpriam. Aí então você estava sempre em pecado, aí você tinha que comprar um pombinho, um cordeirinho e levar para sacrificar lá para eles. E eles, pobres, o pessoal da elite mal cumpriu os 10 mandamentos. E para o povão, para escravizar o povo, eles colocavam 1000 leis. Igual hoje são as regras que colocam dentro dos templos, né? Então isso começou a afastá-los da verdade espiritual que revelou a Moisés. Assim, o primeiro quesito da sociedade secreta foi cumprido, esconder a verdade do povo, irmão. Quando a gente pega aqui e mostra o nosso livrinho aqui, Scarlet and the Beast, que mostra que quem controla o tráfico de droga internacional é a maçonaria inglesa, que nós mostramos as memórias de uma guerra suja, que o pastor Cláudio Guerra contou que o golpe de 64 foi todo feito aqui pela maçonaria, que ele era um ex-maçom grau 18, nenhuma empresa de jornalismo, telecomunicação e muito menos sistema religioso quis contar a verdade para vocês. A presidente Dilma criou a Comissão da Verdade. Vamos cobrar dela para que essa verdade continue vindo à tona. E o que acontece com esse homem de Deus? Está sendo perseguido, está sendo torturado, está passando por grandes lutas, dificuldades hoje. Um pastor que se formou no nosso seminário, fez a obra dele direitinho, contou a verdade toda. Como eu disse para ele, não tenha medo. 1 João 4,18. Quem ama, lança fora o medo. Então, hoje, mais do que nunca, a mídia, os templos, todas essas lideranças evangélicas, elas escondem do povo a verdade. Eu volto a perguntar, qual líder evangélico que diz que é de Jesus, que é a igreja de Cristo, que vai subir, que eles conhecem a verdade, ligou para o Cláudio Guerra ou apoiou a Comissão da Verdade, dizendo, Cláudio Guerra, muito obrigado por você ter contado a história do Brasil. Você que fica defendendo esses falsos profetas aí, os seus líderes das religiões, fala agora, responde. Fazem muitas perguntas para mim, eu faço, me respondem, por favor, por que nenhum dos seus líderes apoiou a Comissão da Verdade? Vocês que idolatram esses falsos profetas que estão te levando para o inferno. Eu estou falando de todas as religiões, todas. Adventista, batista, católica, metodista, presbiteriano, espírita, testemunho de Jeová, universal, Deus é amor, igreja do Miguel Ângelo, aquele Cristo vive. Todos esses maçons, o R.R. Soares, toda a igreja deles. Qual deles apoiou o pastor Cláudio Guerra, ex-bandido, que contou a verdade do golpe 64, que matou, roubou, soltou bomba no Brasil e diziam que eram os brasileiros? Qual líder evangélico que apoiou o Cláudio Guerra nesse livro, Memórias da Guerra Suja? Nenhum, irmãos, que eu estou sempre em contato com ele, nenhum, porque toda essa liderança é comprometida com a mentira. Por isso que nenhuma dessas lideranças fala sobre maçonaria, que o príncipe da maçonaria, Satanás, é o pai da mentira. Vocês querem que eu fale coisas mais explícitas, mais claras do que eu falo? Você está indo para o inferno, e está indo porque você quer, porque a verdade nós contamos, a palavra de Deus conta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Satanás é o pai da mentira. A igreja de Cristo ela tem 100% compromisso com a verdade.
se não te conta a verdade, são bandidos, são falsos profetas, estão te enganando, porque são processados no artigo 299 do Código Penal brasileiro. Porque uma pessoa que processa uma coisa, eu sou de Jesus, a verdade, e não conta a verdade para o povo, ele é um bandido, porque ele é um criminoso. E tanto é que ele é bandido que ele tem que ser preso, porque descumpriu o artigo 299 da Constituição brasileira, que é a pregação de falsa ideologia. Eu sou de Jesus, que é a verdade, eu prego a verdade, e o mundo tem que conhecer a verdade para ser liberto. E eu oblitero a verdade, como o Silas Malafaia tentou nos calar, e o R.R. Soares concordou com o quarto e último programa que nós estamos contando a verdade sobre maçonaria no Brasil. Então, esse mesmo sistema, irmão, que atuava na época de Jesus, atuava igual atua hoje. Vocês estão entendendo? Isso que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui. Foi cumprido a primeira etapa deles, esconder a verdade do povo. Agora, quando eles vão contar a verdade para o povo, eles já nos disseram há 300 anos. Está preparado já. Aí, quando tiverem todos desiludidos, nós tivermos destruído o cristianismo, nós vamos mostrar a verdade para o mundo. A verdadeira e pura crença luciferiana. Aí vai a Jornal Nacional, o SBT, a Band, todos os jornais, o R.R. Soares, todos vão botar assim, agora a verdadeira e pura doutrina, que o mundo conheceu a verdade, é luciferiana, porque a pura doutrina Lúcifer é Deus. Pronto, está escrito isso aí. Mas só está escrito e estão cumprindo. Eles estão protegendo essa desgraça, irmãos. Eles estão escondendo de você essa verdade. Nós somos os únicos que estão contando isso para vocês. Vá, faça que nem os berianos, pesquise, corre atrás, irmão. Porque esses homens têm interesse no seu dinheiro, na sua carne, na sua pele. Eles não têm interesse em te levar para a salvação, como eu falei ontem. O Bispo Macedo com a Arca da Aliança, levando todo aquele pessoal para escolher e esperar um outro Messias. Aquele Mané Ferreira esperando lá o pessoal para o Reverendo Moon, levando o pessoal para outro Messias. E hoje eu soube de um irmão que ligou lá de São Paulo, que ele está apoiando o Mané Ferreira, apoiando um padre lá, fazendo campanha política para um padre lá, esses da adoração de ídolos. Então, estes homens, irmãos, eles não vão te levar para o céu, eles não têm nenhum compromisso com Deus. E por que eles vão ter compromisso contigo, meu irmão? Tira todo esse pessoal entre você e Deus. Jesus rasgou o véu, você fala direto em comunhão com o Pai, irmão. Não aceite nenhum intermediário desses, não. Você não precisa disso. Jesus já sofreu tudo isso para te fazer livre. Você rasgou o véu de cima e embaixo. Não ficou um pedacinho dele. Acabou aquele que estava em oculto no Santo dos Santos, Deus revelou a você. E eles querem ocultar isso de você, a verdade, né? Então, parcialmente por fabricação e parcialmente pelo acréscimos feitos à lei mosaica original. Não vou entrar em detalhe desse estudo, que isso é um estudo que a gente pode fazer quase um mês inteiro. Só que eu quero mostrar que as mesmas pessoas que mataram Jesus, eles continuam agindo hoje do mesmo jeito. Como? Escondendo a verdade do povo, tá? Gravaram bem isso, né? Eu vou pular isso aqui, não vou falar muita coisa sobre isso aqui, né? E João disse, João 8,44, Jesus disse que o pai dos fariseus era o diabo. Eu já repeti isso agora para vocês, que ele falou, vós tendes por pai a Satanás. Então Jesus sabia que esses homens da sociedade secreta que estavam matando eles eram satanistas. Como nós sabemos que essas pessoas hoje que estão lá dentro da maçonaria são satanistas. Aí aqui ele vai falar um pouquinho da sociedade secreta, cabala, a sociedade dos fariseus e saduceus da época. Tá? Só estou citando para vocês, né? Esta série de 3 fitas do estudo do pastor David Bay, olha aqui, lá dos Estados Unidos, tá? Secret Society Killed Jesus Christ, as sociedades secretas mataram Jesus Cristo. É um seminário, aí ele fala, esse é um resumo, esta série de 3 fitas revela fariseus e saduceus que odiaram Jesus com um ódio sobrenatural
e provocaram no Senhor uma ira incomum. Não é? Então, você vê, por isso que lá em Ezequiel 8 diz, esses que enchem a terra de violência me irritam. Esses homens que Jesus está falando, 600 anos Deus já tinha dito, eles me irritam. E aqui Jesus também está dizendo que provocaram no Senhor uma ira incomum contra eles. Eram secretamente satanistas, praticantes do que mais tarde tornou-se conhecido como Cabala. Irmão, Cabala é uma desgraça que ali originam tudo. Tudo que você, por exemplo, possa imaginar, origina do Cabala. Eles pegam a Cabala, aqueles números, as palavras, aquelas coisas, aí sai tarô da macumba ali, sai os ensinos judaicos, sai os ensinos que pastores praticam, saem religiões, sai vários sentidos daí, dessa Cabala. Tem serpente, tem dois triângulos para cima, um para baixo, tem não sei o que, aquele negócio tudo de triângulo, e tem da magia branca, da magia negra, toda essa desgraça vem dessa Cabala. Que isso foram os judeus, quando passaram lá na escravidão no Egito, se contaminaram com isso. E vieram praticando isso. Agora você saberá por que os fariseus mataram Jesus, mesmo sabendo com 100% de certeza que ele era o Messias prometido. Essa é a coisa interessante. Eles não mataram Jesus por engano. Ele era o nosso Messias, nós matamos ele por acaso. Não, mataram sabendo que ele era o Filho de Deus que tinha vindo libertar o mundo. Eles mataram Jesus premeditadamente. Aqui, o ex-feiticeiro iluminista revela a forte ligação da maçonaria com a feitiçaria. Esse é aquele Doc Marx, aí ele fala da Cabala, que eu citei ele são 25 perguntas que ele respondeu para o pastor David Bay, o Doc Marx. E naquela outra ocasião, eu citei o Doc Marx, quando ele falou que em 1782, a maçonaria e os Illuminati se uniram para dominar o mundo, e são a mesma instituição satânica. Não existe assim que os Illuminati são os banqueiros, são do capeta, e a maçonaria é de Jesus. Não tem isso, é tudo satanismo. Se juntaram, não tem diferença entre eles. Tá? E para dominar o mundo, eles sabem que tem que destruir o cristianismo. Eu fico muito triste como ver essas pessoas. O R.R. Soares na televisão fala ali da impressão que é de Jesus, não fala e não deixa falar contra a maçonaria, o satanismo. Aí quando o satanista falar, o R.R. Soares, você tem que pregar que Lúcifer é Deus, ele vai pregar que Lúcifer é Deus, porque hoje ele obedece à maçonaria, e como que ele não vai obedecer daqui a poucos anos? Quando eles vão dizer que todos terão que ensinar que Lúcifer é Deus, no mundo inteiro. Então esses homens não têm moral, não têm caráter, eles não têm respeito a Deus, não têm respeito a cada um de nós. O respeito deles é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Porque senão eles viveriam enfrentando, que Jesus não veio para deixar o povo dele aqui para obedecer a Satanás. Ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. É isso que nós temos feito, enquanto eles estão lá na mordomia, pedindo dinheiro em nome de Jesus, comprando aviãozinho, hotel 5 estrelas para cima e para baixo, e o povo lá comendo a lã e a gordura, e eles nas vaidades deles. E o povo passando fome, porque na realidade essas instituições da maçonaria, sociedade secreta, elas tiram dos pobres para os banqueiros. Quem fundou o sistema banqueiro, eu volto a dizer, repito sempre, irmão, foram os cavaleiros templários antigos maçons em 1118. Olha, já tem 1 milênio que existe a maçonaria fundada trabalhando com dinheiro, explorando as pessoas. Agora os banqueiros chegam lá, Silas Malafaia, você prega isso, Bispo Macedo, você prega isso, R.R. Soares, você prega isso, fala lá para ele. E continua arrecadando dinheiro para eles. Eles estão subordinados a esses banqueiros que roubam do pobre. E como que um cara desse vai falar em amor ao próximo? Porque nós, no final do ano, no Papai Noel, a gente damos uma bolsa de roupa velha para a pessoa, damos uma bolsa lá de alimento. Roubam do pobre o ano inteiro, a vida inteira. Nos impostos, a escravidão, lembra como que nós lemos anteriormente, que eles escravizavam os povos? Hoje o
pobre para comprar um pão, um leite, ou se tiver um seu carrinho a gasolina, você tem que pagar para comprar um carro, da metade do carro é imposto. E a gasolina, mais da gasolina. Nós mandamos gasolina para os Estados Unidos, mas a nossa gasolina é o dobro do preço da deles. Eles vêm aqui, compram a nossa gasolina e levam para lá, e a deles é mais barata que a gente. Você vê como que eles assaltam o povo pobre, irmão. Como eles assaltam a classe média. É tudo escravizado por eles. Igual naqueles tempos. E os sacerdotes são esses que estão perseguindo a igreja de Cristo. Está lá em Apocalipse 17. Que a igreja paganizada é que se alimenta do sangue das testemunhas de Jesus. A igreja paganizada, essa igreja de Laodiceia que está aí, é que persegue a igreja de Cristo, que mata os profetas e persegue os profetas de Deus. Essa é a igreja paganizada de Laodiceia. Tá? Então você vai vendo isso aqui, o envolvimento deles com a Cabala. Ele mostra, isso aqui já é um cara que esteve lá dentro, o Doc Marx, falando aqui, ó, como as lojas maçônicas são templos de religião e o que estão buscando se não adorar a Jesus Cristo. A maçonaria está em busca da luz. Essa busca leva-nos direto como para, você pode ver, a Cabala. Albert Pike, Moral e Dogmas, página 741. Esse livro que eu tive, traduzi várias partes dele, soltei por aí. A maçonaria usa essa Cabala, a mesma que matou Jesus. Está aqui o maior maçom de todos os tempos. O que ele está mostrando aqui é que a Cabala, aquela sociedade secreta fariseus e saduceus, é a mesma maçonaria. Isso é o Doc Marx, tá? Que está falando no livro dele. Aí ele diz aqui, se a Cabala é uma prática antiga encontrada no mundo ocultista, os símbolos, palavra e outras expressões maçônicas podem ser encontradas no ocultismo? O que você acha? Nos ritos modernos da feitiçaria, encontramos termos e expressões que também são empregados na maçonaria, na Alvorada Dourada, em outras sociedades ocultistas. Arnold e Patricia Crowther diz Secrets of Unceased Witchcraft, página 222. A feitiçaria antiga, os segredos da feitiçaria antiga, página 22. Ele diz que a Cabala e a maçonaria têm todos os mesmos símbolos. Então, outras pessoas... Então, eu vou falando, irmão. Eu queria falar tudo isso para vocês, mas não adianta. Então, estou mostrando aqui um lugar. Vocês conhecem esse lugar aqui, irmãos? Guardem bem essa imagem no coração de vocês. É um Megido, onde vai acontecer a Batalha do Armagedon, onde esses caras da igreja de Laodiceia, esses líderes, fogem do debate com a gente. Lá nesse campo a gente vai se encontrar. Vai ter batalha, vai ser espiritual. Vem anjos guerrear junto conosco. Vai descer os anjos do Senhor e vai ter uma batalha espiritual. Vai ser destruído totalmente. Satanás vai ser tirado para ele ser derrotado para sempre. Porque ele vai ficar 1000 anos preso. Ele vai ficar 1000 anos preso agora, depois da grande tribulação. Vai vir um milênio. Depois disso, ele vai ser solto para apanhar, 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 apanhar. E nós vamos estar lá, nesse dia, nessa vitória. A igreja de Cristo vai descer e vai... Os anjos, todo vai ser uma batalha. A palavra descreve que os poderes celestiais estarão manifestando ali nessa batalha. E aqui é o Vale do Megido, o Armagedon aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O Vale do Megido, o Armagedon, ó. Estão vendo aqui, ó? Vamos ver o que está escrito em Zacarias 12, 10 e 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no Vale do Megido, Armagedon. Lembre que essas profecias são datadas em torno de 500 a 600 anos antes do nascimento de Jesus. Entendeu? Estão localizando no tempo. E 600 anos antes de Jesus nascer. Já estava escrito isso lá. Então, naquele dia será grande o pranto. Naquele dia, quando fala naquele dia, é nesse momento agora. Nesse momento do Armagedon, nesse momento futuro. Não era que fala naqueles dias.
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Sobre a casa de Davi, né? Jesus é descendente de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Você vai dizer, mas nós estudamos pela história, quem enfiou a lança e transpassou, pregou Jesus na cruz e lavou a mão e condenou, foram os romanos? E Deus, 600 anos antes de Jesus ser morto, ele diz aqui que aqueles da casa de Davi, os judeus, os habitantes de Jerusalém, que ele vai derramar a graça sobre ele. E eles olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Você imagina qual vai ser a tristeza desse povo judeu? Ele vai dizer, Jesus veio, foi um projeto do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós matamos esse Jesus, nós negamos, e agora aqui na grande tribulação, Deus vai falar mais em Zacarias, né? Não sei se eu botei aqui, não. Que ele vai dizer assim, nessa grande tribulação, ele vai permitir que 2/3 desse povo judeu serão exterminados, vão morrer. Ele vai perseverar 1/3, vai preservar 1/3 do povo judeu. Mas esse 1/3 que aqui vai ver Jesus e vai reconhecer Jesus como Messias, eles vão sofrer tanto na grande tribulação, sofrer tanto, como se prova a prata e o ouro no fogo. Aí que vem essa expressão, que os irmãos conhecem, como Deus preparou esse 1/3 de povo judeu para se tornar o povo judeu puro e verdadeiro, para poder entrar na glória de Deus. Esses judeus que estão aí, que negam e perseguem o povo de Cristo, já está escrito há 2.600 anos, que nessas próximas guerras, Terceira Guerra Mundial, logo em breve vem a grande tribulação. Esses judeus, Deus vai, 2/3 dele, vocês estão na maçonaria, são poderosos, são banqueiros, Rothschild, Rothberg, não sei, eles que estão cantando de galo aí, que são poderosos, que estão todos esses falsos profetas da Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, Metodista, Universal, tudo rebaixado a esses banqueiros desgraçados que roubam dos pobres, matam os pobres de fome para levar dinheiro para os banqueiros. Esse outro aí da Igreja Mundial, como que é o nome dele, o Valdomiro Santiago, vai comprar as fazendas, tudo vai para a mão de banqueiros, irmão. Não fica com ele, não. Aquilo vai tudo para a mão de banqueiros. Como o ex-governador lá de Brasília, o José Roberto Arruda, falou, vocês não vão me dar proteção. O ano passado, eu desviei 24 milhões da DF Digital Brasília, ou seja, do serviço público para atender o povo, aos pobres, para a maçonaria, foi lá para os banqueiros. É isso que eles fazem, que a igreja evangélica, a igreja católica faz tudo isso, tira dos pobres, os governos, os políticos, onde tiver a maçonaria, essa desgraça do tempo de Jesus, e leva para os ricos. Isso que a igreja evangélica faz isso, e depois vem falar em amor ao próximo. Por isso que Deus diz, eles não têm amor a ninguém, esses falsos profetas, eles comem a gordura das ovelhas, vendem a sua lã e comem até as unhas. Eles são cães gulosos que nunca se fartam. É isso que está lá, Isaías falando isso, irmãos, Isaías falando isso há 2.600 anos. Está lá nas profecias. Então, esses judeus, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Eles vão chorar tanto como se choram quando morre um primogênito. Porque o judeu, o filho dele, o primogênito é a coisa mais importante, de preferência que seja homem, né? Eles têm todo esse comportamento. Mas Jesus sabia que ele ia ser morto por judeus. Olha aqui, em João 18:36. Eu gosto sempre de João 18:20, que Jesus diz assim, eu repito todo dia. E respondendo-lhe Jesus disse,
Eu sempre ensinei nos templos e na sinagoga, onde os judeus reúnem, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Isso é Jesus. Como é que pode estar esses pastores omitindo toda essa verdade dos batistas, dos presbiterianos, do metodistas, as crianças dentro da igreja batista, fazendo aquele ritual maçônico, e os pais não sabiam, nem as crianças. Aí nós levantamos, Deus nos levantou, nós traduzimos, fizemos o folheto com o pastor Paulo Pimentel e distribuímos para o Brasil inteiro se libertar. Para saber que na igreja batista prepara-se criança para ir para o inferno. Isso que nós botamos lá. Pergunta se eles têm coragem de falar, mas Deus nos deu autoridade. E aqui Jesus está falando, ó, João 18:36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Os ministros deles, ó, só estão pedindo é dinheiro, querendo dinheiro, para que não fosse entregue aos judeus. Ele não disse aos romanos, mas agora o meu reino não é daqui. O próprio Jesus sabia que ele seria morto pelos judeus. Por isso que em João capítulo 1 ele diz assim, e Jesus veio para os seus, que são os judeus, e não os recebeu. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então Jesus sabia quem iria matá-lo, eram os judeus. Não é? Em João 1:10-12, ele aqui fala, ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus judeus e os judeus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Viram aqui, irmãos? Agora você vê aqui, em Jerusalém, na entrada de Jerusalém, na cidade de Eliate, olha lá. Em vez de ter os símbolos de Deus, está o símbolo de Satanás lá, ó. A pirâmide com as duas colunas, exatamente como o Silas tem lá nos auditórios deles, né? As colunas na frente da Igreja Universal, o triângulo, o topo da pirâmide já está unido, ou seja, já dominamos completamente Israel. Você vê a pedra, ela está toda disforme, mas a parte do triângulo, ela já está toda lisinha, já está toda pronta. Então, eles já concluíram a obra, né? O monumento maçônico na cidade de Eliate, em Israel. Muitos judeus alimentam hoje o anticristo da sociedade secreta, que é o Gadu, que será o seu carrasco amanhã. Ele será muito pior que o Hitler. Então, os judeus estão dentro da sociedade secreta, participando disso, estão lá felizes da vida, achando que esse Gadu, o Deus dele, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vai dar tudo para eles, estão dando aqui. Irmãos, eles vão sofrer 3 anos. Primeiro, que 2/3 deles vão ser eliminados assim, direto, vão ser arrebentados, com tanto sofrimento como nunca existiu na terra e jamais existirá. Está lá no sermão profético de Jesus, Mateus 24. Eles vão sofrer muito. E nesse livro aqui, ó, Hitler, o quase anticristo, mostra o pastor David Hunt colocando o quanto essas pessoas que estão lá na maçonaria são semelhantes a esse sistema do anticristo, o maçom Hitler. Então eles continuam, eles têm uma mesma ideia, como eu fiz o vídeo, a mesma coisa, irmão. E está escrito em Jeremias 30, de 7-11. Porque aquele tempo é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo da angústia para a casa de Jacó. Tá, vou pular o texto aqui, vou aqui direto para o versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida de todo não te terei por inocente. Então, Deus não vai destruir todo o povo de Israel. Como ele diz lá em Zacarias, o profeta Jeremias aqui está confirmando. Ele não vai exterminar de todo. Mas é 1/3 dele que ele vai guardar. E o restante ele vai mandar matar tudo. Está aqui agora, confirmando em Zacarias 13, de 8-9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Tá?
Então os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias. E nesse livro aqui, ó, a sociedade secreta mataram Jesus, tá vendo? A cabala aqui, aqueles triângulos para cima, para baixo, a serpente cruzando no meio desses arcos, ó. Isso é a sociedade secreta. E o Hitler, olha que interessante, aqui nesse cantinho aqui, ó, onde eu estou mexendo o mouse aqui, mostra como o Hitler usou a sociedade secreta para matar os judeus. A mesma cabala que usaram para matar Jesus, Satanás usou também a mesma cabala para matar os judeus lá na Revolução, lá na Segunda Guerra Mundial. Hitler usou a sociedade secreta cabala judaica para matar os judeus. Então eles prepararam tudo isso, tá? E quando eles criaram, mataram Israel e falaram ao povo judeu, falaram, agora nós precisamos criar o Estado sionista. É um Estado de banqueiros hoje, Israel. A história se repete, eu não vou entrar aqui em Apocalipse, que os irmãos já sabem, né? A história. E agora aqui no livro, que eu vou concluir com o livro que eu quero mostrar hoje, Dissipando as Trevas. O livro muito escondido desde o assassinato de Jesus Cristo. Mostra como a sociedade secreta do rei Herodes Agripa mataram Jesus e por sugestão de Arã Abilde, com o consentimento de Moabe Levi, Adonirã, Johanã, Jacó Abdon, Antipas, Salomão Aberon e Asrad Abia, no ano 43, o nome original dessa sociedade secreta era Força Misteriosa. Em todos os seus fundadores pertenciam ao judaísmo, essa sociedade secreta que matou Jesus. Então nós falamos aqui agora do tempo lá da morte de Jesus. Agora nós vamos falar dessa maçonaria que está aqui hoje, que é a mesma sociedade que matou Jesus, que jurou que ia perseguir os cristãos. Entendeu que eu quis fazer essa entrada? Aqui, ó. A história foi transmitida pelos nobres fundadores apenas para os descendentes direto desses 9 fundadores. Uma das cópias originais do manuscrito em hebraico foi passada por Moabe Levi, um dos fundadores, para Joseph Levi, no século XVII. Eles foram guardando esses segredos de como eles fariam para perseguir e matar o povo cristão. Então, no século XVII, foi passado para Joseph Levi. Entretanto, a cópia pertencente a Joseph Levi foi roubada por John Theophilus des Argyres, que era um pastor presbiteriano, quer dizer, um falso profeta, um falso pastor, esse John des Argyres, o fundador da maçonaria moderna, que foi fundada após Joseph Levi ter sido assassinado por des Argyres. Aí começa, irmão, dentro de uma boate, no dia de 24 de junho de 1717, numa boate na Inglaterra, Goose and Geese, 2 falsos profetas, James Anderson e John des Argyres, roubaram os manuscritos de Joseph Levi, mataram ele porque ele quis a cópia de volta, e eles ficaram. Assim começa essa maçonaria do Bispo Macedo, do Silas Malafaia, do R.R. Soares, Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, desse povo todo aí. Tá? Dentro da boate, os 2 falsos profetas, quer dizer, seriam pastores, né? Você vê, não foram por 2 traficantes que essa desgraça teve progresso no mundo. Não foi por 2 prostitutas, foi por 2 pastores. 2 falsos pastores. Você vê, por isso que Jesus disse, olha, quando a coisa pior que existe no mundo, a pior desgraça são os falsos profetas. Ele falou, quais sinais haverão que antecederão a minha vida? Muitos falsos profetas, muitos pastores falsos é que nós temos hoje. Então você vê que a vinda de Cristo está próxima. É isso que Jesus alertou em Mateus 24 e falou, povo de Deus. São muitos, ele não disse que existem muitos traficantes, que existem muitas prostitutas, muitos ladrões, muitos assassinos, muitos roubadores, não. Ele diz que existe muito pastor falso. Esses ligados à sociedade secreta que mataram Jesus.
todos esses pastores, que se chamam pastores, e não falam de maçonaria, são falsos profetas, são covardes, estão enganando o povo de Deus. Baseado em todos esses documentos na palavra de Deus, eu afirmo isso na maior tranquilidade diante de Deus e dos homens. E está escrito, documentado, várias coisas, na palavra. Olha aqui, exatamente como Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. Eu vou só passar para um outro programa, que está os fundadores da Associação Força Misteriosa, ele está numa disposição melhor. Aí eu vou mostrar para os irmãos a antiga origem da franco-maçonaria, fundado pelo rei Herodes Agripa, juntamente com mais 8 judeus desconhecidos, fundadores, no ano 43 depois de Cristo, ou seja, 10 anos depois deles matarem Jesus. Ó, eu vou mostrar isso aqui, eu tenho mais adiante, o livro, eu vou mostrar o livro. Agora, irmãos, olha aqui, os judeus verdadeiros, que no mundo inteiro hoje só existe em torno de 2%. O que existe de Rotenberg, Rothschild, Sberg, isso tudo é sionista. Isso é tudo falso judeu, que estão lá na sociedade secreta. Os próprios judeus verdadeiros, olha lá, eles vão para a rua, isso foi capa da revista New York Times, eles mostrando, nós rejeitamos o judaísmo, rejeita o sionismo, que são os falsos judeus, porque os judeus que conhecem a palavra de Deus, como nós conhecemos, eles também rejeitam o sionismo. São essas pessoas da sociedade secreta que fizeram o Holocausto e mataram os judeus lá na Alemanha, os manipulando o idiota do maçom Hitler. Questão de justiça. Judaísmo não é sionismo. Apocalipse 3:9 e Apocalipse 2:9. Olha aqui. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Por isso que o Silas Malafaia chega, está lá, protege, batalha contra a gente que fala sobre a maçonaria, diz, eu não sou maçom. Irmão, serve a Satanás, eles mentem o tempo inteiro. Mentem o tempo inteiro. Eles sabem que eles estão mentindo, que eles estão indo para o inferno. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Então, meu irmão, Deus vai nos exaltar. Estes que nos mentem, né? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Tá? Apocalipse 2:9. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Isso aqui Deus falando da igreja de Laodiceia, está cheio de maçonaria, cheio de falsos judeus lá. Que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aquele livro que eu canso de mostrar aqui, irmão. Então, eu vou partir agora, irmãos, para um outro... para um outro programa aqui, em PowerPoint, que eu vou poder... Não, esse aqui é o livro. Espera aí. Eu vou... Esse aqui eu acho que é o PowerPoint. Aqui fica melhor. Espera aí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver, não tem. Espera aí, apresentação, essa aqui não vai dar para eu mostrar aqui. Deixa eu ver se essa daqui fica... Não, aqui é pequena também. Então, irmãos, eu vou botar esse livro aqui, Dissipando as Trevas,
vou tentar botar aqui para os irmãos verem alguma coisa do livro. Eu vou compartilhar a tela aqui do livro agora, para a gente encerrar aqui, Dissipando as Trevas. Olha aí, irmãos. Vocês estão vendo aí, não é? Ó. Vocês estão vendo aí o livro, Dissipando as Trevas? Está aparecendo aí? Tá, né? Então, nós vamos começar... Esse livro, o irmão pegou o original, aqui, ó, nesse endereço que vocês podem pesquisar lá, ó. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui agora. E traduziu para o português. Lá na Inglaterra, tem a original. Opa, irmão, tinha caído aqui o meu sistema, acho que, ou eu cliquei alguma coisa aqui, mas vou mostrar aqui para os irmãos, vou compartilhar aqui a tela, continuar onde nós estávamos, para a gente encerrar aqui. Esse livro eu vou botar para vocês baixarem no nosso site, entrando no site sinceros.com.br ou no sinceros.net. Vocês vão procurar lá um link download. Eu vou ver se eu coloco hoje ou amanhã esse site para os irmãos a copiarem. Olha aqui, ó. Dissipando as Trevas. Esse é um livro assim de uma importância muito grande, que ele conta aqui como essa sociedade secreta chegou até os dias de hoje. E maçonaria é extremamente a sociedade satânica, anticristã. E eles juraram, eu vou mostrar aqui adiante para os irmãos, que eles iriam matar os cristãos. Desde a época, infelizmente, nós matamos Jesus e ele ressuscitou, mas nós vamos destruir os cristãos. Eles juraram isso. Então, esse Laurence, em honra e memória de Laurence, Samuel Laurence, que decidiu fazer a vontade de seu bisavô, Jonas e Janete, né, Laurence, porque eles foram assassinados, irmãos, quando eles contaram essa verdade, né? Então, isso daqui, você vai ficar sabendo como esse povo matou Jesus, está querendo matar os cristãos. Realizei a sua santa vontade. Isso estava dizendo Jonas James Lawrence, Jonas Lawrence. Realizei a sua santa vontade, querida Janete. Eu dissipei as trevas, como você pediu. Sou inocente diante da ciência, da história e da religião. Estou satisfeito. Jonas Lawrence, morto misteriosamente. O cara que escreveu esse livro. Porque os avós dele tinham pedido, que eles tinham desejo, esse sonho de contar essa verdade. E eles foram assassinados, irmãos. Mortos covardemente, misteriosamente. Uma observação que ele coloca aqui no início do livro. Esse livro expõe a origem da franco-maçonaria, que antigamente era chamada Força Misteriosa, como a origem do reino do anticristo. Maçonaria é o reino da origem do anticristo. E nenhum desses pastores aí da televisão falam contra o anticristo, falam contra a maçonaria. O R.R. Soares, o Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, todos esses da Assembleia de Deus,
o Mané Ferreira, o do Miguel Ângelo, do Cristo Vive, o Paulo César Brito, da Maranata. Todas essas pessoas não falam contra o anticristo. Toda aquela lista de maçons que o Saad me deu e todos que andam junto com eles. Todos. Eu não tenho um artigo, irmão. Eu pago 10 mil reais, qualquer artigo de qualquer líder maçom falando contra a maçonaria, líder evangélico falando contra a maçonaria. Todos eles estão sob o domínio de Satanás, porque Satanás não deixa eles falarem, e eles estão enganando vocês. Exatamente como Jesus disse, que nos últimos tempos existiriam muitos falsos pastores, muitos que seriam os sinais da vinda dele. O rei Herodes instituiu Irã Abilde, fundador da Força Misteriosa, como mestre no lugar de Jesus. Lembrando na construção do Templo de Jerusalém, o Irã Abif era o filho da viúva que construiu o templo lá para o rei Salomão. Esse aqui é Irã Abilde, fundador da Força Misteriosa com o rei Herodes, como mestre no lugar de Jesus. Este Irã foi apelidado de Irã Abif, porque eles dizem que esse Irã Abif construiu o templo, ele é a reencarnação de Jesus, que ele morreu e ressuscitou, toda essa blasfêmia. Os maçons têm sido propositalmente enganados. E você acha que isso é mentira? Uma das senhas da maçonaria que eles falam, quando eles estão em dificuldade, que o maçom lança a mão de uma senha, sabe qual é? Valei-me, filho da viúva. É essa a expressão que eles usam. Valei-me, filho da viúva, uma referência a Irã Abif, que é Jesus Cristo para eles, que morreu e ressuscitou. Então, o Deus da maçonaria, um dos deuses, é Irã Abif. Olha aqui, esse é o prefácio da edição inglesa, porque isto foi escrito em... acho que... foi escrito, acho que original, na língua dos muçulmanos. E depois foi traduzido para o francês, e do francês foi traduzido para o inglês. E agora o irmão traduziu para a gente para o português. Nós já tínhamos traduzido parte dele, agora ele está na íntegra. Então tem um prefácio à dedicação inglesa, tem a dedicatória ao Ward Corey, o tradutor do livro do francês para o árabe, é isso aqui que eu queria dizer. Né? Ele traduziu do francês para o árabe a todos os maçons do mundo. Resumo da vida do doutor Prudente de Moraes. Irmãos, esse cara que escreveu esse livro, ele veio se refugiar aqui no Brasil. Esse Prudente de Moraes era aqui do Brasil. Aí conta a história para você ver como Deus tem amor a esse Brasil aqui. Esse cara que fez essa obra de arte, isso era... Todo mundo tinha que ler, todas as televisões tinham que contar esse livro. Os maçons não sabem o que é maçonaria. Então, essa turma de enganado lá dentro, os maçons não sabem. Eles precisam ler esse livro. Meu encontro com o dono dessa história, comparando a história com o que já sabe sobre maçonaria, meus objetivos, acordo. Aí começa a sessão 1, uma introdução ao trabalho, aí o suplemento A. O capítulo 2, capítulo 1, narrativa do evento ocorrido nas sucessivas reuniões realizadas na corte do rei Herodes Agripa, que culminaram com a fundação da Sociedade Maçônica. Sessão de 24 de junho, no ano 43, depois de Cristo, com Irã Abilde, conselheiro do rei Herodes, teve a ideia de fundar a Sociedade Maçônica e propôs na corte de Jerusalém. Irmãos, 24 de junho, no ano 43, isso aqui, ó, sabe o que é isso? É o dia de São João, como Silas Malafaia comemora a 15ª festa jesuína, que é o padroeiro da maçonaria São João, irmão. O Silas Malafaia participa desse grupo que matou e perseguiu Jesus na sociedade secreta. Por isso que ele fechou o quarto e o último programa que nós fizemos na RIT TV, que nós estávamos falando contra a maçonaria, porque ele não te ama, quer levar você para o engano, quer te levar para o inferno. E no final eles vão te dizer, para vocês todos vão crer e segui-los, que é a verdadeira e pura doutrina luciferiana. É isso que os maçons vão te dizer no final, é isso que aguardam para vocês.
Está aqui, ó, 24 de junho do ano 43, 10 anos depois de terem matado Jesus. Esse é o dia que se comemora o dia do padroeiro da maçonaria, que é o dia de São João. Você vê, até isso eles conservam. O capítulo 2, o rei Herodes faz a segunda reunião com Moabe e Levi, seu primeiro conselheiro, e Irã Abilde, em 25 de junho do ano 43 da nossa era. Tá? Tudo na mesma época aqui, ó, de junho. Capítulo 3, a fundação da sociedade Força Misteriosa. Capítulo 4, o assustador juramento. Esse eu vou ler para vocês ver o juramento que eles fizeram. O terrível juramento dos fundadores. O capítulo 6, fundação da primeira loja, chamada Loja de Jerusalém. O 7, o juramento geral. 8º capítulo, como se filiar. 9, no interior do templo, definição das tarefas dos fundadores. A preparação das ferramentas do templo, o capítulo 10. O capítulo 11, a primeira reunião e o templo. Está vendo a ligação deles com o templo? Esse povo que matou e perseguiu Jesus, gente? Está vendo como persiste até hoje o negócio dele com o templo? E por que Deus disse que não habita em templo feito por mãos de homens? Agora está explicado isso tanto na Bíblia quanto desse documento. 12. Recrutamento aliados, a fundação de templos secundários na Judéia. A fundação de associações filiadas à nossa, mas com outros nomes. Capítulo 15. A morte de Herodes Agripa, fundador da associação. Capítulo 16. Irã sucede a Agripa na presidência da associação. Aí vem o capítulo 17, o desaparecimento de Irã. Capítulo 18, o plano para realizar um velório em homenagem a Irã Abilde, fundador da associação. Capítulo 19, os sinais de reconhecimento e as normas para entrar no templo. Tudo templo de novo, irmãos. Capítulo 20, as normas oficiais do 3º grau, sua divulgação aos outros templos, em nome do mestre Irã, conforme a vontade do rei Agripa. Irmãos, esse grau 3 é muito importante. É o grau de mestre que existe hoje na maçonaria. Depois vem o grau 4, 5, 6, 7, os graus filosóficos, até o grau 33 na maçonaria, no rito escocês antigo e aceito. Tem o rito York, que vai até o grau 18 só. E então, esse grau 3 que eles falam aqui, onde ficam 95% dos maçons, ficam nesse grau 3. Essa mesma sociedade secreta que matou Jesus aqui, ó, do grau 3. Os sinais de reconhecimento e normas do templo, da divulgação dos outros templos. O grau 19. Grau 21, o 20. Normas oficiais do 3º grau, sua divulgação aos outros templos, em nome do mestre Irã, conforme a vontade do rei Agripa em vida. Ele pediu que fosse feito isso, que fosse passado para os outros templos. Capítulo 21, texto da regra enviada a todos os templos da sociedade. Confirmação do 3º grau, grau de mestre Irã e seus rituais. Não é isso que eu acabei de falar antes de ler? É o grau 3º, é o ritual do Irã Abif, que ele cai, que ele morre, porque ele não quer contar os segredos. A maçonaria, todo maçom que passa pelo 3º grau, passa por esse grau de mestre. Conta como ele caiu, como bateram na cabeça dele, aí ele não quis contar a verdadeira história da construção do templo, aí enterra ele numa cova rasa, aí ele fica com o dedo para o lado de fora. Aí que eles vão contando. Exatamente como a maçonaria faz hoje, irmão. Capítulo 21. Texto da regra enviada a todos os templos da sociedade de confirmação 3º grau de mestre e seus rituais. 22. Resumo que aconteceu do ano 55 aos 105 anos depois da morte de Cristo. Capítulo 23. O nome dos graus. Capítulo 24. Resumo que aconteceu no ano 115 ao ano 500 depois de Jesus. Capítulo 25. O que aconteceu depois do aparecimento de Maomé, fundador da religião islâmica. Capítulo 26. A fundação dos templos na Europa depois do Templo de Roma. Capítulo 27. Como soubemos que o fundador do Templo de Roma e o seu primeiro presidente era o descendente de Arã Abilf, e um dos descendentes foi transferido para a Rússia. Capítulo 28. Como José Levi, seu filho Abraão
e Abraão Abilde foram enviados para Londres. Capítulo 29, detalhes do assassinato de José Levi e o que aconteceu depois. Foi aquilo que eu falei, que eles pegaram os documentos dele para fazer a maçonaria. Esse já é o capítulo 29, vai começar a contar a história da maçonaria atual. Capítulo 30, condições e requisitos que Adoniram impôs a Desarguires. Adoniram é um rito, é um nome de um rito, né? O rito de Adoniram. Então, o capítulo 30 fala condições e requisitos que Adoniram impôs a Desarguires. Foi esse que fundou a maçonaria, que matou José Levi, com James Anderson e John Desarguires. Capítulo 31, a filiação de Jonas à nova maçonaria. Capítulo 32, a ascensão de Jonas no segundo grau, companheiro artífice. Capítulo 33, a ascensão de Jonas ao terceiro grau, grau de mestre Irã. Capítulo 34, a ascensão de Jonas aos graus seguintes, aquele que eu falei que chega até o grau 33. Capítulo 35, minha ascensão ao grau 18, que é o grau Rosa Cruz, o grau da maçonaria, que dizem que foi o grau que Jesus chegou, né, até o grau 18. Aí no grau 18 eles fazem um juramento que diz: Jesus morreu, chorai e lamentai, e com a sua morte morreu-se o poder da sua palavra. A palavra de Deus, depois da morte de Jesus, não tem mais poder nenhum. Isso que eles dizem no grau 18. Capítulo 36. Eu estou lendo isso aqui, já estou encerrando, irmão. Só para vocês saberem o conteúdo do livro. 35. Minha ascensão ao grau 18. Grau de Rosa Cruz. 36. Os conselhos de Janete ao marido Jonas, para que ele não se associasse aos inimigos da Igreja de Roma, que representava a Igreja de Cristo. Na época, a Igreja Católica. Então, eles quiseram partir para cima para destruir a Igreja Católica. Capítulo 37. Minha ascensão aos outros graus, do 19 aos 33. Capítulo 38. James ou Jones entrega o segredo para seu filho Samuel. Tá vendo? O James ou Jones, ele chegou até o grau 33. E ele contou tudo isso e entregou para o seu filho Samuel Lawrence. Aí Samuel Lawrence que escreveu esse livro, que nós vimos lá no início. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Voltar aqui no início. Ó, que diz aqui, ó. Jonas ou James Lawrence. Em honra à memória de Samuel Lawrence, que dedicou a fazer a vontade do seu bisavô, Jonas e sua bisavó. Esses aqui chegaram nos graus da maçonaria, grau 33, esse Jonas. E ele resolveu contar tudo e passou para o Samuel Lawrence, que escreveu esse livro, contando todo o sonho que ele não tinha conseguido realizar. Os bisavós dele, tanto Jonas e a sua bisavó Janete. Então, o Lawrence, o Jonas Lawrence, foi morto misteriosamente em 1825. Um ano depois foi morto também, que eles mataram o capitão Irã Bife, né? No dia 11 de setembro de 1826. Você vê como que esse povo vai matando as pessoas de Deus, né? Então aqui nós estamos chegando já na conclusão do livro. Aqui na página, nós estamos aqui, capítulo 33, né? Ascensão de Jonas ao terceiro grau. 36, os conselhos de Janete ao marido James, para que ele não se associasse à igreja, aos inimigos da Igreja de Roma. Capítulo 37, minha ascensão aos outros graus, do 19 ao 33. Capítulo 38, James ou Jones entrega os segredos para seu filho Samuel. Isso aqui que foi a grande coisa. Está vendo aqui, ó? Esse James, ele morreu. Entregou para o seu filho Samuel escrever esses segredos que nós estamos lendo agora, irmão, de 1717. Aquele segredo era guardado desde os tempos de Jesus. Aí vem aqui a primeira investigação, a segunda investigação, a terceira investigação. A surpresa de Samuel quando, ao ler a história, deparou-se com o segredo e a astúcia. Quarta investigação, resumo dos comentários sobre
superiores e antirreligiosos revelada por James a seu filho Samuel. A interpretação errônea e proposital das palavras liberdade, fraternidade e igualdade. É justamente o contrário, como fala o protocolo sábio de Sião. Ele diz, vamos usar essa isca mentirosa de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é uma mentira. Maçonaria não é igualdade, nem liberdade, fraternidade, é escravidão. Quinta investigação, ajuda mútua. Sexta investigação, segredo é liderança principal. Sétima investigação, a maçonaria, mãe, suas filhas e suas netas. Oitava investigação, socialismo, que vai chegar ao comunismo, tá? Que a maçonaria criou, que matou 200 milhões de pessoas. Nona investigação, educação maçônica. Décima investigação, ensinamento maçônico. 11ª investigação, a responsabilidade do clero corrupto. O clero, olha, ó. 12ª investigação, a maçonaria e a mulher. Algumas referências sobre a origem da franco-maçonaria, página 66. Agora aqui ele começa a escrever o prefácio da edição em inglês. Não há nada escondido que não há de ser revelado em oculto, que deve se tornar conhecido. Então aqui é o livro, irmãos. Ele vai a dedicatória ao Ward Curry, tradutor do livro do francês para o árabe, a todos os maçons do mundo. Por isso os árabes têm o maior ódio de maçonaria. Quando falam maçom Bush, o negócio, porque eles já conheceram essa verdade. Então aqui, irmãos, esse livro eu espero que vocês baixem no nosso site, sinceros.com.br, e divulguem para o mundo inteiro. Leiam, leiam e releiam esse livro. Vocês vão descobrir o que é a maçonaria hoje. A mesma que matou Jesus Cristo, que matou Pedro, matou Paulo, matou João. Da mesma forma eles colocam aqui o resumo da biografia, vai contando tudo isso aqui no livro. Eu vou ver se eu só coloco aqui, eu queria colocar o juramento, né? Nossa, irmão, o juramento, eles falam assim, eu já vou citar para encerrar, que já persegui e matar. Esse era o juramento deles. Aí mostra o nome dos 9 judeus que participaram desse primeiro encontro, né? Ó, dessa maçonaria. E vai embora, irmão. É muita coisa, eu não vou mostrar aqui o livro, vocês vão baixar e vão ver esse livro lá. Eu espero, irmãos, compartilhar com vocês agora esse livro. Eu vou botar no site aqui e vocês vão ler esse livro. Eu não sei, os irmãos, nenhum de vocês leram esse livro, né, irmã Edcleia, o Erivaldo, o Alexandre Costa, né? E nem acho que é o Valdeci, nem o Ederson. Ninguém leu esse livro. Irmão, esse livro é a coisa mais importante que tem no mundo. Esse aqui, doutor Pedro. Esse daqui, o William Schnoble esteve aqui no Brasil. Esse daqui. Em espanhol. Ele esteve aqui no Brasil, tirei a foto com ele, conversei muito com ele, mostrei que toda a nossa liderança aqui no Brasil está envolvida com maçonaria. Aqui, vou mostrar uma coisa para o senhor. Eu ganhei uma Bíblia, na época que eu fazia trabalho de rua, tem uns 10 anos. Não sei se eu peguei a página, não sei se dá para ver aí. Ela tinha essa cruz aqui na página, aí está aqui a cruz de Baphomet. Cruz de Baphomet. Eu tenho ela aqui no livro. Ó. Aqui, ela está aqui no livro. Vê se dá para ver. Quando a gente fala, as pessoas não acreditam que ele Olha pode. aqui, Que Deus vai botar para a esquerda, irmão. Uma Bíblia bilíngue em espanhol e inglês, dá para ver? Estou vendo. E a cruz está aqui e também estava na capa de fora da Bíblia. Uma Bíblia evangélica. Aí quando a gente fala o envolvimento desse pessoal com os bodes, ninguém acredita, né? Em todo mundo tá isso, não é só aí no Brasil, não. Está em todo lugar, doutor Pedro. Uma coisa assim... Uma Bíblia, só ver. Realmente a gente... Eu mandei um vídeo para o senhor hoje, eu não sei se o senhor já viu, que mostra o Malafaia dentro da maçonaria.
Irmão, tem pessoas que estavam lá na loja com eles e tocar, músico, mas ele tem medo do Silas mandar matá-lo, dele falar. São os que se dizem cristãos, mas não são, que não existe cristão. Ele foi tocar na banda e identificou o Silas lá. Está gravado na internet. Aí ele ficou com medo, porque ele sabe quem eles são. Falei, cara, não tenha medo, cara, conta aí. E o irmão Francisco é que foi o primeiro contato com esse cara. Ele mora aqui na zona portuária aqui do Brasil, daqui do Rio de Janeiro, né? Então nós estamos divulgando isso, irmão. Exatamente essa sociedade secreta que matou Jesus, essa mesma que está aí. Esse livro mostra igualzinho todos os detalhes, os graus que ele passaram. O neto desse Joseph Lawrence, ele chegou até o grau 33. A maior parte das pessoas fica até o grau 3. Aí ele contou para o neto dele que ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade de exteriorizar isso, de mostrar isso para o mundo. Né? E esse irmão fez esse trabalho interessante, irmão. Por que as igrejas evangélicas não publicam esse livro? Por quê? Então, a irmã vai pegar, vou passar por vocês, por e-mail, nós vamos colocar no site, e vocês vão ler. Eu já imprimi aqui, o meu está aqui impresso, eu vou mandar encadernar, ó. Está aqui, ó. 68 páginas. Ele já fez uma formatação original. Ó, uma benção. Isso aqui é um poder, irmã. Isso aqui ganha muitas e muitas almas para Jesus. E os maçons, a maioria dos maçons não sabem disso, irmão. Eles não sabem. Eu vou distribuir isso aqui muito. Irmão. Vou fazer cópias e vou soltar para o Brasil, para o mundo inteiro. Amém. Tá bem? Algum irmão quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar com uma oração? As pessoas estão aí, o Alexandre? Alexandre, Orivaldo, não tem ninguém aí mais não, irmão? Oi, tem. A pena não vai encerrar tão cedo, né? Ô, Alexandre, então vamos encerrar aqui o programa, que já passou de meia-noite. Eu queria encerrar sempre meia-noite, mas hoje já passou um pouquinho. Mas, Alexandre, você não leu esse livro também. Você é obrigado a ler. Eu não estou pedindo, eu não estou intimando, obrigando as pessoas a lerem. Mostram que a mesma sociedade, da mesma forma que negava a verdade às pessoas e matava os cristãos, matam hoje. Esse aqui, ó, Dissipando as Trevas. Nós já botamos, ninguém publica isso, nós já botamos no site. Agora o rapaz fez a tradução completa. Eu tinha uma tradução das partes principais dele. Dissipando as Trevas, a história da origem da maçonaria. Vou botar no nosso site, que no site antigo eu tinha colocado para download, né, irmão? Mas mostra exatamente essa maçonaria que está hoje. É a mesma que matou Jesus. Os mesmos princípios, a mesma coisa. E não tem um líder desse que fala contra a maçonaria, irmãos. Isso não é delírio meu, não. O livro mostra os detalhes. O cara chegou ao grau 33 e passou tudo para o filho dele e contou aí o neto dele que foi publicar. Tudo isso. Esse é um dos mais importantes livros sobre maçonaria, é esse. Doutor Pedrosa, eu quando morei em Miami, vou ser rápido. Eu, lá no centro de Miami, perto do centro, tem uma igreja batista, a loja maçônica fica colada na igreja. Mas aqui no Brasil também, vários lugares, a loja maçônica ao lado da igreja. É o mesmo terreno. Em cima a igreja, embaixo a loja maçônica. Tudo junto, a mesma coisa. É normal isso aqui. Isso é igreja paganizada, a igreja de Laodiceia, irmão. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Você vê a igreja batista, as crianças lá dentro fazendo um ritual, o mesmo ritual que os homens fazem. Eu já vi isso aí, eu participei da igreja batista. Fui criada na Batista. Eu mandei um e-mail para o senhor, eu queria que o senhor lesse depois, se eu tiver um tempinho. A minha mãe teve derrame, tem 3 anos.
Eu queria que o senhor lesse depois, se o senhor tiver um tempo. Sim, Bom? eu vou ver que é muita coisa, irmão. Passou o dia inteiro hoje tentando agitar muita coisa. Não tive tempo hoje de botar a mão nos meus artigos científicos. Eu Amanhã eu vou acredito. ter que fazer isso. Eu tenho anestesia cedinho. Estou orando pelo senhor, doutor Pedrosa. O senhor precisa descansar. O senhor fica Nossa, irmão, muitas mas eu horas, estou até me tarde. dedicando. Daqui a pouco estou levantando, irmão. Não, não pode. Fazer algo. Eu estava preocupada com o senhor naquele dia que o senhor foi fazer cirurgia. Eu dobrei meu joelho aqui para orar pelo senhor, pela sua família. Irmão, eu sou que nem a águia. Os que confiam no Senhor serão como a águia. Estou orando para Deus Descansarão, não se guardar o senhor. fatigarão. Ajude a divulgar esse livro, irmão. Eu sei. É o livro que desmascara, conta toda a verdade desses tempos, construtores de templos. Toda a Não adianta verdade, falar tudo mais verá a luz. nada, as pessoas não adiantam. Esse livro desmascara todo esse, porque aí mostra porque o Silas não fala contra a maçonaria, Manuel Ferreira, nenhum desses homens. Não vou Então, falar, irmã, não. ora agradecendo a Deus essa oportunidade, que abençoe para que essa verdade não seja escondida do povo brasileiro e do mundo, essa verdade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai. Pai, como diz a tua palavra, tudo que estaria em oculto viria à luz. E a tua palavra é a verdade, Senhor. Pai, eu quero te entregar o doutor Pedrosa nas tuas mãos e a sua família. Pai, eu quero te pedir que o Senhor guarde, o Senhor livre do mal, de todo perigo, que o Senhor, meu Deus, renove as suas forças. Meu Deus, que o Senhor dê, meu Deus, saúde ao teu filho, Pai. Força, em nome de Jesus. Entrego esse site, eu quero uma igreja nas tuas mãos. Todos que estão sendo perseguidos por causa do teu evangelho. Amém. Senhor, tem misericórdia, guarda, Pai. Sabemos que a tua palavra diz que isso aconteceria nos últimos dias, estamos vivendo esse tempo. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe apostatar, não nos deixe perder a fé, não nos deixe desanimar, Senhor. Tem misericórdia de nós e de todos os nossos familiares, Senhor. Queremos combater o bom combate e guardar a fé. Amém, Jesus. Queremos estar contigo, Senhor, na eternidade. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Que o teu Espírito Santo possa estar nos mostrando toda a verdade. Até o dia, Senhor, de encontrarmos contigo. Pai, obrigada por tudo. No Brasil, Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Minha irmã, então, obrigado, uma boa noite para vocês e até amanhã, se Deus permitir. Que Deus te A proteja. paz do Senhor. Paz do Senhor, doutor Pedro. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus.